em resumo. Olá, ouvinte da Rádio Fiscar. Começa agora aqui nos estúdios da Rádio Fiscar a mais uma edição do programa Em Resumo. O programa Em Resumo discute pesquisas, investigações, enfim, trabalhos produzidos dentro das universidades aqui de São Carlos e da região e também empresas ligadas à pesquisa e de que forma essas pesquisas, de alguma maneira, auxiliam, facilitam, melhoram a vida das pessoas. E eu estou recebendo hoje aqui com muita satisfação o professor Dr. Euclides Mateucci Jr., que é diretor da DNA Consult, professor visitante aqui da Universidade Federal de São Carlos, e é um sujeito que trabalha muito bem com dois temas interessantíssimos, que é biotecnologia e empreendedorismo. Professor Euclides, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer poder dialogar contigo aqui na Rádio Fiscar. Poxa, Ronaldo, eu que agradeço. É sempre um prazer poder falar daquilo que a gente faz, de como a gente faz, do jeito que a gente ama fazer, na verdade. Podendo trazer juntamente com o trabalho do dia a dia, da rotina na empresa, a tecnologia, o trabalho aqui na UFSCar, que é extremamente importante e gratificante. Professor, antes de nós dialogarmos sobre esses temas, enquanto nós conversávamos, você falou uma coisa que me deixou curioso. Tu era professor na Santa Casa, lá em São Paulo, e de repente você veio para cá e acabou trazendo tua empresa, veio dar aula aqui e te mudou para São Carlos. Então, eu achei interessante essa história. Você não quer contar lá rapidamente como é que foi? Claro. Eu morava a uns 2 quilômetros do trabalho, na época lá na Santa Casa de São Paulo, perto da Vila Buarque, e demorava de carro, às vezes, meia hora, 40 minutos para chegar lá. De bicicleta era muito difícil, perigoso, então é difícil morar em São Paulo, né? E um amigo, o professor Flávio Henrique Silva, aqui do Departamento de Genética, me convidou para dar umas aulas, ou prestar um concurso para aulas professor substituto. Eu vim para cá, passei algum tempo aqui trabalhando na Santa Casa e vindo para São Carlos uma vez por semana e percebi que a cidade era maravilhosa, aliás. Então eu resolvi encerrar as atividades da empresa em São Paulo, isso em 98, e trouxe a empresa para cá. E estou muito feliz aqui, me casei aqui, constituí família e realmente adoro essa cidade. Vou a São Paulo, gosto de lá, visito minha mãe, meu irmão, mas não me mudaria de São Carlos, não. Essa cidade prende a gente, tio. Eu vim de Dom Pedrito, Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai em 91. Até hoje estou aqui, não vou mais embora. Que bom. É um lugar onde as pessoas se encontram. Sim, é um excelente lugar. Professor, eu te pergunto o seguinte, as tuas pesquisas na área de biotecnologia, como o nosso programa ele também é escutado por uma gama de pessoas que não necessariamente estão envolvidos com a pesquisa ou que se graduaram em outras áreas, então eu te perguntaria o seguinte, dentro da produção científica brasileira, como estão as condições da biotecnologia, num sentido mais amplo, e aqui em São Carlos, nós, na Universidade Federal, ou a USP, ou a Unesp, enfim, em que ponto nós estamos na produção científica brasileira? Poxa vida, a gente, no Brasil, é claro, diferente do que acontece nos Estados Unidos e na Europa, principalmente agora que nós estamos vivendo uma crise, o investimento em ciência e tecnologia diminuiu bastante, porém, os pesquisadores brasileiros são bastante criativos e a gente tem publicado alguns artigos muito interessantes na área da biotecnologia e continuamos trabalhando. O Brasil, São Carlos especificamente, continua crescendo na área da biotecnologia e certamente nós estamos prontos para retomar as pesquisas num nível de maior investimento, que espero que ocorra em breve, porque isso tem sufocado principalmente a pós-graduação. Perfeito. E dentro dessa pergunta, eu já parto para uma outra questão, professor, que é o seguinte. Tu mencionou Estados Unidos, Europa, notadamente os Estados Unidos, existe uma relação entre empresas e universidades que não é
a mesma na América Latina e especialmente no Brasil não é a mesma. Nesse sentido, a minha pergunta não é para saber se tem aí um salvador da pátria ou um demônio escondido no assunto. Tá? É como desenvolver uma relação em que tanto a empresa quanto a universidade possam se beneficiar. E eu te pergunto porque tu é um profissional muito bem sucedido, tanto como acadêmico na pesquisa, quanto no trabalho da tua empresa. Então, como relacionar as duas áreas de maneira que uma não se beneficie mais que a outra e o contrário seria verdadeiro também? Sim, poxa, essa pergunta é uma pergunta muito legal. E a gente realmente, no Brasil, tem um modelo onde o professor presta um concurso e se instala num departamento, começa a trabalhar em seu laboratório e, faça bem ou faça mal, ele vai continuar ali, vai se aposentar ali. Nos Estados Unidos, existe esse tipo de comportamento também, porém, os melhores profissionais, os melhores professores, pesquisadores, eles estão sempre buscando melhores condições, mais dinheiro para o laboratório, laboratórios maiores. Então ele pode se mover de uma universidade para outra, ele pode conseguir um fundo para pesquisa de uma empresa, para desenvolver um produto para essa empresa. Isso acontece de maneira muito incipiente no Brasil. E é interessante nós pensarmos que a mudança, se houvesse uma mudança, porque a universidade ela consome dinheiro, mas não devolve isso, não devolve esse dinheiro multiplicado para a sociedade imediatamente, não é? Ainda mais nos dias de hoje. Para que isso mude, a gente começa a pensar, a cabeça das pessoas de dentro da universidade, de fora da universidade, das empresas, tem que mudar. As pessoas têm que mudar. Então, você tem um diretor hoje, daqui a 2 anos você vai ter outro, você tem uma reitoria hoje, daqui a alguns anos você vai ter outra, mas essa velocidade, eu tenho a impressão que ela é muito pequena, ela é devagar. Mas isso não é ruim, porque nós estamos vivendo um mundo de rupturas, onde as diferenças acontecem de repente. Então, há 20 anos não tinha celular, sei lá, ou era um celular muito diferente. Eu tenho a impressão que a estrutura de mercado, a maneira como os jovens de hoje, de 25 a 30 anos, estão pensando, esses jovens que estão se tornando gerentes, diretores de empresas, empresários, eles estão trazendo uma mudança tão rápida para o mercado que, de uma maneira ou de outra, a universidade, os institutos de pesquisa vão assumir muito mais rápido do que a gente imagina, e eu acho que, aliás, é impossível a gente pensar nas universidades estaduais de São Paulo, por exemplo, que é um estado mais rico do país, estão praticamente falidas. Isso vai ter que mudar e vai ter que acontecer alguma coisa. Não sei o que é, mas eu tenho certeza que vai ser algo bom. Claro. Agora, tu utilizou uma expressão que há algum tempo ela me incomoda no bom sentido, no sentido de tentar compreender melhor, que é a questão da ruptura. Às vezes, fazendo aqui uma analogia bastante infantil, mas eu diria, parece que nós construímos um carro bastante veloz, bonito, bem acabado, mas os faróis ainda estão virados para trás, ou seja, a gente está se utilizando muito de instrumentos de um outro momento da sociedade, e isso, de certa forma, a impressão que eu tenho é que dificulta um pouco ver e vivenciar e experienciar este momento de ruptura como uma coisa positiva. Eu te perguntaria nesse sentido o seguinte: a biotecnologia, qual seria uma área que na tua pesquisa, nas tuas reflexões a respeito, qual seria uma área em que biotecnologia e as empresas privadas poderiam começar a estabelecer um diálogo? Puxa vida, você sabe que eu especificamente trabalho com DNA. E a gente tem trabalhado muito com DNA humano. Certo. E o impacto da genômica no dia a dia das pessoas é algo incrível. Então, há
2, 3 anos atrás, não se fazia teste de sequenciamento de todos os genes humanos no Brasil. Não tinha, simplesmente só fazia nos Estados Unidos. A gente começou a fazer isso há 3, 4 anos atrás, e como eu te disse agora há pouco, o movimento de pedido desse tipo de teste de sequenciamento de exoma foi multiplicado por 5 nos últimos 3 meses. O crescimento está sendo exponencial, assim como aconteceu nos Estados Unidos o ano passado, está acontecendo hoje no Brasil. E por quê que os médicos estão pedindo tanto esse tipo de exame? Porque é a maneira mais eficiente, que tem melhor custo-benefício para você conseguir um diagnóstico preciso, principalmente de doenças de difícil diagnóstico, doenças raras. Então, além disso, eu conversei recentemente com uma nutricionista aqui da cidade, que já trabalha com DNA há algum tempo. Ela esteve num congresso internacional, e no congresso que ela esteve, só se falou em DNA. Então, você muda a dieta de uma pessoa, como é que você vai saber se aquela pessoa melhorou ou não? Você tem lá os parâmetros, sei lá, o exame de sangue, o peso, etc. Mas se você sequenciar as bactérias que estão no intestino dessa pessoa, antes da dieta, você consegue modular melhor a dieta. A pessoa entra na dieta, faz a dieta, você sequencia de novo as bactérias e vê se conseguiu alterar essas bactérias. Sendo que algumas dessas bactérias são responsáveis pela obesidade, diabetes, problemas de comportamento e muitos outros. Então você consegue matar a cobra e mostrar o pau, usando o DNA. Então é uma tecnologia que é de impacto irreversível para a sociedade. E nós estamos vivenciando isso hoje no Brasil e no mundo. Claro, claro. E é uma coisa interessantíssima, porque existe em toda a sociedade um conjunto de demandas reprimidas de uma série de coisas. A hora que a pesquisa indica o caminho ou cria condições, então, efetivamente, é possível ter esse desenvolvimento que tu fala. Muito bem. Essa questão do DNA, e tu mencionou, professor, o tema da saúde. Por exemplo, diabetes tem uma incidência altíssima no Brasil, não é? Pessoas com comprometimento já sério hoje em dia, e pessoas que ainda não têm o comprometimento, e se tivesse um tratamento preventivo, se tivesse como acessar, isso obviamente garantiria a eles uma qualidade de vida melhor, uma longevidade maior. Eu te pergunto o seguinte: nós vivemos, obviamente, já de uma longa data, eu diria, essa falta de investimentos na pesquisa, na educação, mas não adianta só chorar as mágoas, a gente tem que pensar em como criar alguma alternativa para equacionar isso, não é? Nesse sentido, o sistema de saúde brasileiro, como poderia desenvolver uma parceria com empresas, com a universidade, além das parcerias que já tenha, eu digo, tá? Como poderia desenvolver, na tua opinião, uma forma de atendimento, ou seja, de estender, porque normalmente você tem pessoas que têm uma alimentação altamente inadequada, questão da obesidade, excesso de um tipo de alimento e falta de um outro. Isso exigiria uma educação para a saúde, mas também exigiria uma relação entre o Estado, empresas, universidade, enfim. Como tu vê uma possibilidade dessas e em que áreas mais especificamente isso poderia começar? Poxa, você sabe que, como eu disse anteriormente, as vias para a comunicação entre o Estado, as empresas e a universidade, elas não estão muito bem pavimentadas. Então a velocidade nessas vias ela não é muito rápida, não. Mas a tecnologia tem essa característica, né, de gerar velocidade, gerar interações. E só para esclarecer, tanto o SUS quanto os convênios médicos, eles já pagam certos procedimentos de DNA para todo mundo. Algumas iniciativas que eu tenho a impressão poderiam ser muito interessantes seriam como ocorre em vários países do mundo, de se sequenciar o genoma
de cidadãos brasileiros. A gente não conhece como é que é o genoma do cidadão brasileiro. Na Islândia, todas as pessoas são sequenciadas, todas. Nos Estados Unidos existem vários projetos, possivelmente daqui a 3 ou 4 anos nós teremos milhões de genomas publicados. Na Inglaterra existem projetos também de Estado. E isso no Brasil seria extremamente importante porque nós precisamos conhecer como é que é o componente, são os componentes genéticos do brasileiro. E sabendo como é que são esses componentes, a gente vai poder ter uma ideia. Poxa, vamos criar um hospital lá no Rio Grande do Sul? Mas, poxa, que hospital do quê? Vamos criar uma clínica para coração, uma neurológica, de pulmão. Ah, não, no Rio Grande do Sul as pessoas têm mais esse tipo aqui de variantes do DNA, então vamos criar uma clínica para o aparelho digestivo, que lá tem mais problema de aparelho digestivo. No Nordeste vamos criar uma clínica para aquela outra coisa. Então você consegue, através desse conhecimento, se organizar e planejar o que você vai fazer, as atitudes de Estado aí no caso, né? E as pessoas também. Você falou do diabetes. Poxa vida, a gente olha o diabetes como uma doença. Eu tenho diabetes. Mas, na verdade, o diabetes ele é um nome que é dado para quem tem resistência à glicose ou para quem tem pouca insulina. Poxa, hoje existem pelo menos 176 genes que estão relacionados com isso. Ou seja, não é uma doença. São 176 doenças, ou como um desses 176 genes se relaciona com outro. Então é uma coisa muito mais complicada, não só a diabetes, todas as doenças. Então isso está sendo, cada dia que se tem uma publicação, isso está sendo conhecido. Porém, hoje, se você faz o sequenciamento de todos os seus genes, a gente já consegue saber se você tem maior ou menor propensão à resistência à insulina, ou a ter diabetes, ou de ter obesidade, ou de ter algum tipo de câncer, ou osteoporose, etc. Então, essas coisas estão caminhando e o relacionamento entre universidade, empresa e Estado, ele está já acontecendo e vai se intensificar, porque é uma necessidade irreversível da sociedade. Não precisa ser algo da vontade do reitor, do CEO da empresa e do Presidente da República. Do Presidente da República. Não, a sociedade gera esse tipo de demanda e as pessoas têm que fazer aquilo. Não, e é uma coisa interessantíssima que tu está dizendo. Eu estava me lembrando aqui da teoria geral dos Estados, especificamente o pensamento de Thomas Hobbes. Quando nasce o Estado moderno, a ideia era da previsibilidade, da criação de condições para que aquela nação existisse e continuasse a existir ad perpétuo enquanto durar. Não é? Uma das funções do Estado, essa questão de gerenciar condições, prever para que continue, aí estaria um excelente ponto na questão da saúde, porque existe muito gasto com a saúde pela falta de cuidado, pela falta de medidas preventivas, não é? Creio que esse seria um ponto fundamental. Na saúde, especificamente, é uma área na qual eu venho trabalhando há muitos anos e é interessantíssimo. Quando a gente está fora, a gente imagina, o sistema de saúde ele é super organizado e funciona e as pessoas fazem prevenção. Não é nada disso. O sistema da saúde é é uma caixa preta. Não existe organização. Tanto é que os planos de saúde sempre estão em dificuldade. Poxa, a Unimed São Paulo faliu. Sabe, se você entrar na internet, todo mês tem planos de saúde que estão proibidos de vender porque eles estão ruim das pernas. Como é que pode? A gente paga mensalidade todo mês, todo mundo paga, e o plano de saúde não consegue se organizar? Então existem vazamentos de dinheiro, desde uma luva, uma seringa, um quimioterápico, porque o planejamento é mal feito. Os métodos diagnósticos são mal empregados, não existem certos tipos de aparelhamento que as pessoas precisam. Por exemplo, doença rara. Você tem uma doença que não é diagnóstico. Você não. Uma criança, geralmente. Tem uma doença que ninguém consegue fazer diagnóstico. Onde que essa criança vai? Não existe no Brasil um centro de diagnóstico, um centro voltado para diagnóstico de doenças raras ou de difícil diagnóstico. Não existe isso.
no hemisfério norte, muitos países têm esse tipo de centro. Então, quando você tem asma, tuberculose, gripe, pedra no rim, coisas que são fáceis de diagnosticar, tudo bem, você vai em qualquer lugar, já todo mundo sabe, toma esse remédio, faça isso, faça aquilo. Agora, o problema é quando você tem uma doença difícil de diagnosticar. E quando os exames são mal planejados. Eu tenho um amigo de 52 anos, ele fez um check-up, saiu da clínica onde ele recebeu o resultado do check-up, dizendo que estava tudo bem, caminhando para a casa dele, se sentiu meio cansado. Ele ligou para o médico e falou, eu estou meio cansado. O médico falou, então vamos fazer um outro exame, só por via das dúvidas. Tinha acabado de fazer um check-up, hein? Fez um outro exame de coração e viu que ele estava com um aneurisma aórtico, que ele podia morrer a qualquer momento. Foi operado com urgência, está vivo, graças a Deus. Mas ele saiu de um check-up e com aneurisma aórtico. Tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa muito errada. Muito errada. Então, a saúde é um mercado que vem sofrendo mudanças muito, muito fortes. Então, o mercado, como se diz em inglês, de healthcare, como ele está hoje, ele está desaparecendo. Então, os poderes, digamos assim, vão mudar. Então, o poder hoje do mercado de saúde está na mão de quem? Do médico, da indústria farmacêutica. Poxa vida, mas somos nós que ficamos doentes, somos nós que pagamos. Então, o poder ele está migrando para as mãos dos participantes, aí, dos cidadãos, e a gente vai experimentar, espero que nos próximos 10, 20 anos, uma mudança muito radical, onde nós possamos tomar cada um. A gente já faz esse teste aqui no laboratório. Eu sei se você responde aquele medicamento ou não. Então você tem depressão e está tomando remédio há 3 anos e continua se sentindo mal. Por quê está se sentindo mal? Porque aqueles medicamentos que você está tomando não são bons para você. Para 30% da população, no caso, de antidepressivos, por exemplo, as pessoas podem não responder aquele medicamento. O que tem que fazer? Muda o medicamento e pronto. Então isso para câncer, para depressão, para analgésico, um monte de coisa. Então a medicina personalizada chegou para ficar e é isso, medicina personalizada. É para você, para o João tem uma, para a Maria tem outra, para o Pedro tem outra. Perfeito. Muito interessante. Professor, infelizmente, esse bate-papo aqui, para mim particularmente, está sendo uma satisfação, mas eu tenho que encerrar por causa do horário. Mas antes eu queria fazer uma pergunta. Eu mencionei a questão do empreendedorismo, certo? E aí eu te faria uma pergunta final, que é a seguinte: o empreendedorismo está ligado unicamente à produção de um lucro, a produção econômica, ou o empreendedorismo também está ligado à satisfação e ao bem-estar de estar no mundo, fazer algo no mundo e especificamente fazer algo que faça a diferença a outrem, qualquer que seja? Puxa, essa pergunta é ótima e é extremamente esclarecedora, porque o empreendedor, quem é empreendedor, ele não acorda às 8 da manhã, trabalha até o meio-dia, vai para casa almoçar, volta às 2 da tarde e vai embora às 6 da tarde. O empreendedor, ele dedica a vida dele. Ele sacrifica muitas vezes a família, sacrifica um carro, ele poderia ter um carro, sei lá, 2.0, ele tem um carro 1000 para poder criar condições para um mundo melhor. Então, eu acredito muito que o empreendedorismo é muito mais do que um trabalho. O empreendedorismo é uma imersão na satisfação de poder mudar o mundo e se sustentar com isso, claro, você precisa viver. Mas é uma entrega de corpo e alma para uma causa. O empreendedorismo, acho que é isso. Muito bom. Professor, eu te agradeço mais uma vez em nosso nome aqui da Rádio Fiscar, do nosso ouvinte, para quem é direcionada toda a nossa programação, né? Foi um prazer esse diálogo contigo. E para uma série de programas que vem aí, nós vamos voltar a dialogar com o professor Euclides. Muito bem, eu encerro agora, então, a mais esta edição do programa Em Resumo e queria te lembrar do seguinte: se tu chegou atrasado e não conseguiu pegar o começo
começo do programa, não fica triste não. Digita no teu computador www.radio.fiscar.br, entra na aba podcast e lá tu encontra não só esta edição do Em Resumo, quanto todas as outras edições, e não só do Em Resumo, mas de toda a nossa programação, a grade de programação da Rádio Fiscar. Aproveito para sugerir também, né, Gustavo, que baixe o nosso aplicativo, porque através do aplicativo tu pode participar, concorrer a sorteio para ganhar uma entrada para o show da Alessi Brandão, que vai acontecer agora no sábado, show de dança, teatro, enfim, a gente tem sempre um monte de brinde para alegrar a vida dos nossos ouvintes. Um grande abraço a todas e todas, e é realmente uma satisfação participar dessa atividade com todos vocês. Até mais. 95,3 FM.